Então você me pergunta, Lila, mas afinal, o que é escrita então? Meu Deus do céu, porque é tanta coisa que eu tenho que pensar? Sim, querida, você tem que pensar em muita coisa, tá? Então, primeiro, a escrita, a gente pode encontrar três tipos de escritas, tá bom? Três tipos. Então veja bem quais são esses três tipos. Primeiro, a gente pode encontrar na literatura a escrita regrada. Depois, a gente pode encontrar a escrita do pensamento. E, por fim, a gente pode encontrar a escrita interativa. Então, primeiro, a escrita regrada, olha, o nome já diz. É aquela escrita que está preocupada em seguir as regras, em seguir a gramática nos seus menores detalhes, tá? Não tem preocupação com mais nada a não ser isso. E aí, quando você pensa numa escrita que ela é apenas regrada, você acaba deixando de lado o seu leitor ideal, certo? Porque quando a gente produz um texto que é sempre para o outro, a gente tem que pensar no conhecimento que esse outro tem. E talvez ele não tenha um conhecimento tão alto quanto o teu em relação à gramática, por exemplo, tá? Então, essa é a escrita regrada. Depois a gente pode encontrar também a escrita do pensamento, que é aquela escrita onde o escritor ele escreve do que vem na cabeça dele, do jeito que ele acha que é, sem se preocupar muito com quem está lendo. Ele está preocupado em colocar as emoções dele, entendeu? Ele não está preocupado se o outro vai entender ou não. É a escrita do pensamento. Claro que eu tô... É um resumo muito do resumo aqui para falar sobre a escrita regrada e a escrita do pensamento, só para você entender um pouquinho. E depois a gente chega na terceira, que é a escrita interativa, que é essa que nos interessa, porque ó, escrita interativa porque vem de interação. E o que é interação? É interagir com o outro, é questão de ter interlocutor. Percebe isso? Então, é a escrita interativa que nós precisamos lançar mão e sempre produzir, principalmente, claro, no momento de fazer aí a nossa questão dissertativa no concurso, ou se precisar também fazer algum relatório na escola, enfim, todos esses textos burocráticos que nós precisamos desenvolver, tá? Então, o nosso foco é sempre a escrita interativa. Por quê? Porque vem de interação. E já dentro da escrita interativa, a gente precisa mobilizar alguns recursos, algumas estratégias. Quais são esses recursos? Primeiro, os interlocutores, tá? Então, quando eu vou produzir o meu texto, eu vou pensar em quem são os meus interlocutores. Lembra, é muito importante, olha só. Quando você vai produzir um texto, você não está produzindo um texto para você mesmo. Você sempre estará produzindo o texto para o outro. Aí você pode falar, Lila, mas se eu estiver escrevendo para mim mesmo? É para mim, uai. E então eu vou te falar, não, ainda assim você está escrevendo para o outro. Por quê? Porque o seu eu de hoje certamente é diferente do seu eu de ontem e certamente é diferente do seu eu que ainda está por vir, o seu eu de amanhã. Por quê? Porque a gente está em constante mudança, em evolução, a gente está em constante aprendizado. Um exemplo que eu gosto de usar muito, eu uso muito em sala de aula com os meus alunos do Fundamental ou Médio, é o seguinte. Pense em você quando criança. Eu acredito que vocês devam ter aí, em média, mais ou menos a mesma idade que eu, umas um pouquinho mais novas e outras um pouquinho mais velhas, mas vamos pegar uma média aí. Todo mundo aí já escreveu um diário quando criança, não já? Aqueles diários lindos e maravilhosos que tinham até cadeadinho. Se você pegasse um diário que você escreveu lá quando você tinha, por exemplo, 12, 13 anos, hoje, com 35 anos, que é a idade que eu tenho, o que você provavelmente diria? Eu, Lila, diria, nossa, pelo amor de Deus, como que eu pude escrever um negócio desse? Ou, nossa, como eu era inocente. Ou, nossa, meu Deus, que menina tapada. Entende? Porque o meu eu daquela época não é o mesmo eu de agora. Então, na hora de produzir um texto, a gente precisa ser sempre muito claro que eu estou sempre escrevendo para o outro, tá? Então, diante disso, eu vou pensar no interlocutor que eu terei no meu texto. Beleza? Depois, outro recurso que eu vou ter que lançar mão também é sobre
as ideias. O que é que eu vou desenvolver no meu texto? O que é que eu quero conversar com o outro, tá bom? E aí as ideias do modo geral. E por fim, se eu vou produzir um texto explícito ou se eu vou produzir um texto implícito. O que significa isso? Explícito é aquele escancarado, que a pessoa leu e já conseguiu compreender tranquilamente, né? A interpretação dela não será difícil. Já o texto implícito é aquele que você escreve entre linhas, sabe? É como se você estivesse fazendo ali uma indireta, digamos assim, só para você conseguir entender. A pessoa que lê, ela vai ter que interpretar. A pessoa que lê, ela vai ter que pensar o que é que você quis dizer, tá bom? Então, a interação é isso, a escrita interativa é isso. Então, quais recursos a gente precisa ter numa escrita interativa? Então, primeiro, a mobilização de interlocutores. Nós vamos pensar, né, quais são os interlocutores, os nossos interlocutores, quais serão as ideias desenvolvidas e trabalhadas no nosso texto e se eu vou produzir um texto explícito ou implícito. Claramente, no momento da dissertativa, o nosso texto precisa ser o mais explícito possível, tá? Para que os corretores consigam entender o que é que a gente está conseguindo falar, dizer ali no nosso texto. Tudo bem, Pro? E aí, seguindo, como escrever então, Lila? Como que eu vou escrever? Como é que eu vou melhorar a minha escrita? Depois disso tudo que você falou, eu ainda estou com muita dificuldade. Claro que sim, porque a gente não muda de uma hora para outra, não é mesmo? E nem melhora de uma hora para outra. Mas vamos lá que eu vou te falar mais um pouquinho sobre isso. Antes, deixa eu só fazer um parênteses. Se você estiver escutando um barulhinho aí de, sei lá, motor, alguma coisa assim, é porque o meu computador está carregando e, sei lá, porque cargas d'água ele decidiu fazer esse barulhinho. Que é atenção, só pode. Mas vamos lá. Como escrever? Para a gente escrever, primeiro, anota aí para você não se perder. Primeiro, você tem de pensar em o que é que você vai escrever. É o primeiro ponto. O que é que você vai escrever ou sobre o que você vai escrever. Segundo, para quem você está escrevendo. Depois, terceiro, onde e quando você está escrevendo, aquela questão no contexto, tá bom? E depois, qual é o suporte que você está utilizando para esse texto. Vou explicar um por um agora, tá? Porque nessa questão de produzir um texto, você percebe que a gente mobiliza bastante conhecimento. Então, primeiro, o que é que eu vou escrever? Vou escrever sobre a concepção de criança e infância. Vou escrever sobre indicadores de qualidade. Vou escrever sobre projeto político-pedagógico, tá? Então, você precisa ter muito claro sobre o que é que você quer escrever ou precisa escrever. Já sabe aí sobre o que é que você vai escrever? Normalmente não. Sempre na dissertativa nos é dado um tema para escrever, né? Então, você não vai ter que pensar. Você já sabe ali o que é que você vai escrever. Depois, para quem é que você está escrevendo? Se nós estamos no contexto de dissertativa do concurso, você sabe que você está escrevendo para corretores de uma questão dissertativa de um concurso, certo? Em outro contexto, por exemplo, no contexto escola, você pensa que você está escrevendo para quem? Ou para pais responsáveis, ou para uma coordenação, tá? Então, Lila, mas por que é que eu tenho que pensar nisso? Olha só, uma coordenadora, ela tem os mesmos conhecimentos, a mesma base que os pais têm. Ou, vou mudar, né? Pais responsáveis têm o mesmo conhecimento que uma coordenação? Uma coordenadora? Não, não é mesmo? Então, na hora de produzir o texto, você precisa ver que se você está conversando com pais e responsáveis, você tem que escolher um tipo de linguagem diferente, que você tem que usar palavras menos profissionais ou menos enfáticas na questão de, por exemplo, você não vai falar concepção de criança, porque o pai vai ler aquilo e vai falar, o que é concepção? E vai parar por ali mesmo, tá? Então, é isso, na hora de produzir o seu texto, você pensa em quem é seu interlocutor, porque a intenção é, ao produzir um texto, de que o seu interlocutor entenda, compreenda, interprete aquilo que você está falando. Então, por isso que é muito importante, tá bom? Você descobrir quem é que vai ler o seu texto ou ter em mente. Porque
diante disso, você vai fazer o quê? Mobilizar conhecimentos. Primeiro, linguísticos, que são esses que eu acabei de falar, né? Você vai pensar em qual a melhor linguagem para conversar com o seu interlocutor. Você lança a mão também de conhecimentos mais enciclopédicos, então, ou de textos. Porque assim, quando a gente produz um texto, a gente não produz um texto da nossa cabeça, porque eu sou o gênio da área da educação e tudo que eu produzo é 100% tirado da minha cabeça. Imagina, nunca ninguém, né? Jamais. Até os mais estudiosos, as pessoas que nós admiramos aí na área da educação, essas pessoas precisaram por muitos anos e ainda continuam, né, aqueles vivos, estudar para que possam depois produzir novos materiais, não é mesmo? Então, na hora que a gente vai produzir os nossos textos, a gente acaba lançando mão de conhecimentos enciclopédicos, de conhecimentos de textos, que é justamente textos que nós já estudamos, certo? Então, por exemplo, quando você vai falar, ou se você precisar dissertar sobre concepção de criança e infância, quais documentos possivelmente você pode lembrar que você já leu para que sejam utilizados como base? Primeiro, a gente tem a normativa 1 de 2013, que fala sobre a avaliação da educação infantil aprimorando olhares. A gente tem também a questão da LDB. A gente tem aí tantos outros documentos que podem ser utilizados como base. Então, percebe? Então, por mais que você não cite como base nenhum desse documento, ou que você esteja ali escrevendo na hora, você pode nem perceber, mas a tua escrita, a tua produção, ela advém, ela é resultado de estudos que você teve anteriormente, tá? Então, olha só como é que a gente acaba mobilizando conhecimentos na hora de produzir um texto. E quanto mais claro isso for para nós, melhor será, porque melhor nós conseguiremos produzir textos, tá bom? Depois também, então eu já falei o que escrever, para quem escrever, e aí eu digo o seguinte: onde e quando escrever? Esse onde e esse quando, ele está diretamente ligado ao contexto que você está no momento que você está escrevendo, tá? E aí vai variar muito do contexto imediato, que nós veremos logo mais, tá bom? Ou de um contexto que você está trazendo coisas que já aconteceram para o momento atual, enfim, conforme a gente for estudando, você vai ficar um pouquinho mais claro para você, tá? E depois, o suporte, dependendo do texto, qual é o suporte que você vai usar? Claramente, na dissertativa do concurso, o suporte que você vai utilizar é o papel, não tem para onde ir. Mas, por exemplo, suponhamos que, vamos pegar o diário de bordo, né, que é sempre uma dor de cabeça. O diário de bordo, inicialmente, tinha como suporte, entende aí suporte como o lugar onde determinado texto está inserido, como se fosse a casinha do texto, assim, tá bom? Então, o diário de bordo, ele está inserido no suporte caderno, tá? Só que a partir deste ano de 2021, o diário de bordo, ele passou a ser utilizado no SGP, para quem está aí diretamente na prefeitura. Então, ele sai do caderno e ele passa para um novo suporte, que é uma plataforma ali dentro de um site, enfim, da prefeitura, tá? Então, o suporte é o lugar onde o seu texto está inserido. Vou pegar um exemplo mais simples. Se eu quero, sei lá, deixa eu ver, produzir, deixa eu ver, pegar um exemplo simples também, questão da carta, que nós temos aí duas vertentes da carta. Antigamente, na era onde nós ainda não tínhamos a internet, a carta, ela era escrita numa folha, né, de caderno. Então, esse era o suporte, a folha de caderno. A gente escrevia lá na folha de caderno, ó, carta pessoal é um gênero textual, certo? Carta pessoal é um gênero textual. Esse gênero textual tem como suporte, então ele está alocado, ele é escrito onde? Em uma folha de papel, certo? Hoje em dia, não se usa tanto mais, se usa, mas não tanto mais, a carta pessoal. O que a gente tem, que é uma evolução, é o e-mail. Então,
quando criança, adolescente, conversava muito com a minha prima por meio de cartas pessoais. Hoje em dia não precisa, a gente utiliza o e-mail, certo? E aí no e-mail qual que é o suporte? O suporte é o e-mail em si, né? Que não é uma folha palpável, física, mas você tem que entrar lá numa plataforma, digitar o endereço, tudo direitinho como era feito na carta pessoal. E uma evolução ainda maior, porque agora a gente tá não é que tá deixando de lado o e-mail, mas ele tá ficando também ali, né, tete a tete com o WhatsApp. Porque agora, como é tudo muito mais fácil no WhatsApp, então você usa o WhatsApp. Ah, Lila, mas como assim o WhatsApp? Porque no WhatsApp você consegue escrever, sei lá, não é mais uma carta pessoal, mas você consegue escrever um texto ali falando sobre alguma coisa com alguém e você tem que encaminhar, tá bom? Então o suporte agora é um celular, né? Um aplicativo dentro de um celular. Então você precisa se atentar a qual é o suporte que você utiliza para determinados gêneros textuais. Tudo bem? Vamos seguir. Eu falo bastante, né, Pro? A nossa aula tá ficando gigantesca. E aí, o que acontece? Quando a gente produz o texto, terminei, olha, tinha um tema, peguei meu tema, olhei para quem que eu estava escrevendo, me atentei aos mecanismos linguísticos, enciclopédicos, etc. Me atentei ao gênero e ao suporte que eu precisava utilizar. Acabou? Não, não acabou. Quando a gente produz um texto, a gente precisa, ao terminar, de ler, reler e ajustar o nosso texto. Por que eu falo isso? É impossível, tá bom? E isso não é só comigo, não é só com você, é com qualquer pessoa. Pode ser a pessoa mais inteligente da face da Terra, ainda assim, quando ela termina de ler, escrever o texto dela que ela lê, ela sempre vai achar ali detalhezinhos a ser melhorado, tá bom? Isso acontece. Quem dirá nos nossos textos, nós que não sabemos muito ainda escrever, então é obrigatório você terminar de escrever seu texto e fazer uma leitura, e eu sugiro ainda mais, faça uma primeira leitura para pegar o geral do texto, depois faça uma nova releitura e aí já procurando o que é que você tem que melhorar, para depois você fazer esse ajuste aqui. Então o que acontece, ó? Você vai reformular o seu texto. Então você vai ver o que é que você precisa suprimir. Ah, isso aqui não precisa, vou retirar. Como você pode também, depois de ter feito toda essa releitura, querer acrescentar alguma coisa, tá? Então é importante que você faça isso, que você leia, releia quantas vezes for necessário. E a minha sugestão é que você pratique isso daqui, ó, de ler e reler para ajustar o seu texto, neste momento em que nós teremos, neste mês todo de janeiro, ou em outro mês que você estiver assistindo essa aula, para treinar a sua escrita, tá bom? Porque justamente isso vai se tornar um hábito, vai ficar automático na sua mente, e aí das próximas vezes você vai fazer isso automaticamente, sem preocupação, certo? Isso quer dizer o quê? Que quando você chegar no dia de escrever sua dissertativa lá no concurso, você automaticamente vai já ler, depois reler, para fazer as alterações necessárias que você achar. E vamos lá falar um pouquinho agora sobre a contextualização da escrita, porque eu tenho aqui para mim que talvez esse tenha sido o ponto em que ficou uma interrogação aí na sua cabeça, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre a contextualização da escrita. Primeiro, pensa que todas essas informações aqui, ó, elas estão todas juntas no ato da sua escrita. Você vai ter que pensar em tudo isso, tá? Primeiro, na hora de escrever, qual é o papel social da sua escrita? Ou seja, para que está sendo escrito esse determinado texto que você está fazendo? Você precisa pensar nisso. Qual que é o papel social? Todos nós temos um papel social, tá? Então, papel social de professora, qual que é o papel de uma professora? Papel social de mãe, qual que é o papel de mãe? Papel social, sei lá, de pastora da igreja, qual que é o seu papel? Entendeu? Então, qual que é o papel do seu texto neste momento exato que você está escrevendo? É isso que você tem que pensar. Depois, qual é o tempo? Quando exatamente está sendo produzido esse texto? Tá? Vamos pegar como exemplo um relatório descritivo de um aluno lá.
Relatório final descritivo. Então, primeiro, qual que é o papel social dessa escrita sua? É relatar sobre o desenvolvimento minuciosamente do seu aluno. Seu aluno A, B, C, D até a letra Z, certo? Esse é o papel social da sua escrita. E aí o tempo que você está utilizando aí nesse contexto é o tempo, o final do ano, onde você já passou um longo período com a sua criança, então você contextualizou o tempo aí, certo? Depois, qual que é o propósito da comunicação? O que você quer comunicar com esse texto, certo? Então, para que serve? Então, primeiro, o papel social aqui é o relatório descritivo, certo? Qual que é o propósito desse relatório descritivo? Detalhar como foi o desenvolvimento de fulano, ciclano e beltrano para que o próximo professor consiga dar continuidade ao trabalho, ao desenvolvimento da criança. E aí, você vai precisar pensar em quais são os conhecimentos compartilhados. Mas compartilhados com quem, Lila? Com seu interlocutor? Lembra? Isso já não pode mais ficar esquecido toda vez que nós falarmos sobre produção de escrita ou de fala também, tanto faz. A gente precisa pensar que, olha, eu estou compartilhando com alguém, eu estou conversando com alguém, eu estou escrevendo para o outro, tá? E ao escrever para o outro, eu preciso pensar o seguinte, porque lembra que é uma interação? Então, eu vou pensar, o conhecimento que eu tenho, o meu interlocutor compartilha? Então, por exemplo, se eu vou falar sobre concepção de infância e criança, a pessoa que vai ler o meu texto, ela tem uma noção do que é isso? Não estou falando da palavra concepção, por exemplo, tá? Porque eu posso levar para dentro do meu texto essa questão da concepção, do desenvolvimento ou do tipo de criança que eu tenho por meio de outras palavras. E assim o meu interlocutor ele vai conseguir compreender. Diante disso, fica muito claro que eu sempre vou me preocupar com a pessoa que está lendo o meu texto, que está me escutando, justamente para quê? Para saber se ela vai me entender. Claro que não tem como ser 100%, tá? Nada é 100% nesse caso, mas você vai tentar ao máximo possível, justamente porque você já olhou para quem é que você está escrevendo, você está de olho no seu interlocutor. E por fim, não nem precisava ter colocado aqui, né? Porque eu venho repetindo. Eu preciso olhar para os interlocutores, as pessoas que fazem parte ali, que terão acesso ao meu texto, certo? Então, por exemplo, se eu vou escrever para uma banca de concurso, eu vou precisar antes, que é o que nós vamos fazer, nós estamos achando aí, nós que eu falo assim, o geral, né? Estamos achando aí que a nossa banca do concurso aí para 2022 será a Vunesp. Então, o que é que nós vamos fazer aqui no clube? É estudar como é que a Vunesp solicita uma escrita dissertativa, certo? Então, o nosso interlocutor aqui no caso é a Vunesp, sim. Então, nós vamos pensar e produzir o nosso texto, né? O nosso propósito de comunicação. Nós vamos lançar um monte de conhecimentos compartilhados. Então, olha, eu já sei que a Vunesp, ela gosta que apareça isso no texto. É um conhecimento compartilhado. Então, você vai lançar a mão disso e levar para o seu texto. Então, você está contextualizando. Tudo bem? Ficou claro, Pro? Eu espero que sim. Caso não, a gente vai conversando e tudo se ajeita também. E olha só, primeira aula e a gente já chega com uma atividade de escrita. Por quê? Porque se você quer aprender a escrever, né, você precisa escrever e não tem para onde correr. Então, uma atividade de escrita aqui, contexto imediato. Ó, quando a gente fala de contexto, faltou um izinho aqui, na verdade é contexto imediato, desculpa, tá? Quando a gente fala de contexto, a gente tem que pensar, né, no momento em que eu quero transpor para o meu texto. E quando eu falo de contexto imediato, por favor, pro imediato, é o aqui e o agora, certo? Então, eu vou ler para você um exemplo bastante interessante, que é um texto do Chico Buarque de Holanda, foi escrito em 1979, tá? Então, estou contextualizando aí para você, para que você consiga entender. É um texto escrito pelo Chico Buarque de Holanda, escrito em 1979. Ele já era adulto nessa época, obviamente, tá? O texto tem como título 12 anos, e aí diz o seguinte: ai, que saudades que eu tenho dos meus 12 anos. Que saudade ingrata
dar banda por aí, fazendo grandes planos, me chutando lata, trocando figurinha, matando passarinho, colecionando minhoca, jogando muito botão, rodopiando peão, fazendo troca-troca. Ai, que saudade que eu tenho de uma travessura. No futebol de rua, sair pulando o muro, olhando fechadura e vendo mulher nua. Comendo fruta no pé, chupando picolé. Pé de moleque, paçoca e disputando o troféu, guerra de pipa no céu, concurso de pipoca. Ai, que saudade que eu tenho dos meus 12 anos. Esse era o contexto do o texto do Chico Buarque de Holanda. O segundo exemplo, trazido para o contexto imediato da criança que escreveu, diz o seguinte, tem como título 10 anos. E aí a criança escreve, hoje, aos meus 10 anos, videogame adoro jogar, de bola amo brincar e o site de bate-papo eu gosto de olhar. Figurinhas adoro trocar, músicas gosto de escutar. A TV amo acompanhar e com a minha cachorrinha vou passear. No cinema adoro ver filmes em 3D. No computador não posso ficar sem meus joguinhos de guerrear. Gosto de tocar violão e chicletes adoro mascar. O São Paulo amo ver jogar e vou isso sempre achar. Então percebeu? Primeiro exemplo, nós tivemos aí um texto do Chico Buarque falando de como ele sentia saudade dos 12 anos. Segundo texto, nós já temos uma criança de exatamente 10 anos falando de exatamente como é o contexto dela imediato, como é o agora dela, certo? E aí a atividade que eu proponho para você, Pro, é de fazer um texto seguindo aí mais ou menos essa ideia do Chico Buarque sobre o seu contexto imediato. Bom, o seu contexto imediato agora, você vai pensar o quê? Você é uma professora, ou você pode pensar também que o seu contexto imediato como pessoa, né? Como um ser humano, como uma mãe, enfim. Pega o seu texto imediato, o seu contexto, desculpa, imediato, contexto de agora, para produzir um texto.